Olha, o Gente Negócios, a partir de agora, depois de uma paciência enorme dela conosco e da produção do programa com ela, porque ela tem a agenda super lotada e todo mundo sabe disso. Nós convidamos para falar do Polo de Saúde de Teresina, dos negócios que envolvem a medicina no Piauí, a experiente e respeitada médica Amarilis Borba. Doutora Amarilis, muito prazer em recebê-la aqui no Gente Negócios. Atiramos da sua agenda de trabalho de batente, né? É. E a senhora aceitou, então eu queria agradecer aqui de pronto. A senhora viu o crescimento da medicina aqui no Piauí, do Polo de Saúde. Mas eu queria saber primeiramente, doutora Amarilis, como é que a senhora enxerga esse crescimento aqui e também especificamente em relação à pediatria, que é a sua especialidade inicial, né? Eu vejo esse crescimento da medicina no Piauí, principalmente em Teresina, como também no interior do estado, eu vejo como um sinal de progresso. Certo. E agora esse sinal de progresso vem acompanhado com a implantação de uma faculdade de medicina em Parnaíba. Ótimo, e né? outra em Picos. Parece que até que em Picos são duas, em Parnaíba também. Então isso mostra que estamos querendo desenvolver, porque é um modelo que já teve êxito em São Paulo, por exemplo. Então, queremos criar polos de desenvolvimento e esse polo de desenvolvimento não pode ocorrer sem uma saúde de qualidade. E o que nós verificamos é que os médicos que se formaram pela Faculdade Federal do Piauí, eles sempre tiveram o anseio, o desejo de ir nos centros mais adiantados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, e ter a especialidade, a competência de trabalhar com todo o arrojo, com todo o conhecimento existente no mundo da saúde. Então, esse desenvolvimento está sendo acompanhado com esse desenvolvimento também profissional. Então, isso não é só do médico, mas também do odontólogo, do enfermeiro, do próprio técnico de enfermagem. Por exemplo, Teresina hoje se ressente de não ter engenheiros clínicos. Sim. O que é o engenheiro clínico? É aquele que entende dos equipamentos usados pelos médicos na medicina e que, devido ao adiantamento da tecnologia hoje, é necessário que exista especialistas, assim como, por exemplo, no campo da imagem na medicina, nós hoje temos médicos especialistas só em ressonância magnética e, quiçá, hoje, ressonância magnética só da cabeça. Então, com isso, a engenharia também se torna necessário que ela nos ajude. É um apoio, importante, né? Importante de ter esse técnico. E o Polo de Saúde traz não só pessoas que vêm procurar em reabilitar, em recuperar sua saúde, como também desenvolve, vamos dizer, o mercado de alimentos, o próprio da beleza, o comércio em geral, papelaria, lojas de tecido, a economia roupa, como um todo, né? A economia como um todo. Então, é um marco, ou então eu posso até dizer que é um início de desenvolvimento de uma certa região. E a senhora está destacando aí que não só o Polo de Saúde de Teresina, mas o desenvolvimento de outros polos de saúde no interior do Piauí. E a senhora foi bem positiva e bem asserteira quando falou, é sinal de progresso, né? No estado inteiro. Saímos daquele polo concentrado em Teresina para ter uma medicina mais especializada, né, de qualidade no interior. E assim como nós vimos aqui em Teresina, o Polo de Saúde do centro, dividir-se também para a Zona Leste, para sair aquele sufoco um pouco, não é, doutora? E se a gente olhar, o Grande Dirceu também já está começando a ter suas clínicas. Um outro polo, né? Um outro polo. Claro que, de acordo com os habitantes do Dirceu, a gente já vê várias clínicas de oftalmologia, ortopedia, clínicas de imagem, de laboratórios de análise. Então, está se expandindo essa ideia de ir aonde o paciente está. Ah, fantástico. Sempre mostramos aqui a história profissional daqueles que são convidados ao Gente Negócio. E a senhora é natural de Floriano e escolheu a medicina por quê? Como é que foi a sua história com a medicina no início? Não, quando o doutor Sebastião morreu,
Em Floriano. Em Floriano. Ele morreu no Rio de Janeiro e o corpo veio para Floriano, onde foi sepultado. Então, naquele momento, eu resolvi que eu ia estudar medicina para tentar fazer alguma coisa parecida com o Dr. Sebastião Martins. Ele lhe inspirou? Foi. Então, aí, quando eu terminei o 3º ano ginasial, meu irmão, que residia no Rio de Janeiro, mandou perguntar à minha mãe que das 3 filhas que estavam em Floriano, quem poderia ir para o Rio de Janeiro para estudar. Aí ela disse que era eu. Eu nem sabia dessa história, só soube quando ela me disse que eu tinha que me preparar para poder viajar para o Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro de 58. Nossa Senhora! Olha, naquela época, no centro tão pequeno como Floriano, migrar para uma metrópole como o Rio de Janeiro, em plena efervescência, 1958, uma menina muito jovem. Foi um desafio? Não, foi um desafio. Primeiro porque nós tínhamos restrição de acesso à informação, não se tinha. Só era o rádio, né? O máximo que a gente tinha era o rádio e o telégrafo. Sim. Né? Então, foi assim, de repente o mundo todo, cheguei no Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro de 58, no aeroporto Santos Dumont, às 5 horas da tarde. Nossa. Depois de viajar 9 horas de avião. Nossa no Senhora. DC-3. Então, e aí eu comecei, fiz o 4º ano ginasial, fiz o científico, fiz o vestibular para nutrição, passei, fiz para medicina, perdi. E aí eu digo, não, eu vou fazer esse negócio de nutrição, que eu comecei a encantar. Quando eu estava no 3º ano de nutrição, passei por de medicina e concluí o curso de nutrição junto com o 1º e 2º ano de medicina. Eu não sabia disso também, até né? que eu terminei o curso e o meu anseio sempre foi voltar para Floriano e trabalhar. E quando eu escolhi a pediatria, o meu intento era ter crianças saudáveis para ter adultos saudáveis. Sim. Entende? E por aí eu escolhi fazer a residência em pediatria, apesar da minha mãe não querer, ela foi a minha formatura e disse que ela tinha que me trazer, nem que fosse amarrada. Eu digo, pois eu não vou não, porque eu já escolhi, já fui, a minha residência já está aprovada, eu vou fazer no Hospital do Servidor do Estado, que naquela época era o top de linha da pediatria, eu vou fazer a residência. E eu fiz os 2 anos, arrumei minha bagagem em dezembro de 71 e fui bater em Floriano. Eu cheguei no dia 29 de dezembro. Né? Depois da residência. A residência concluída, sua mãe morrendo de saudade. Morrendo de saudade. E aí comecei a trabalhar no Hospital Miguel Couto, na época. Sim. Fiquei lá 2 anos e meio, quando o governador de Seu Arco Verde, o doutor Jurandir Mendes Soares, me convidaram para vir coordenar o materno infantil e eu vim então para Teresina e comecei a trabalhar. Eu tenho 20 anos de telejornalismo, sempre lhe entrevistando. Lhe conheço porque a doutora Marilis, ela me recebeu quando eu nasci, né? Eu não posso só dizer isso. E também recebeu meus 3 filhos. E conheço a trajetória dela, mas eu nunca tinha parado para entrevistá-la contando da sua trajetória, que é muito bonita. Em uma época em que as mulheres, o polo de saúde do Piauí era outro, as mulheres nem todas tinham um nível superior. Então, ser médica naquele período no Piauí era uma coisa fantástica. A senhora foi para um centro muito grande como o Rio de Janeiro, foi muito corajosa. E a senhora tem uma contribuição para o polo de saúde do Piauí, assim como outros médicos, né, que nós não podemos deixar de dizer, aqui para o nosso estado, muito importante. E a senhora, eu vejo que entra gestor, sai gestor, por exemplo, na Prefeitura de Teresina, e a doutora Marisa é sempre convidada a reiterar as equipes, pelo seu trabalho de base mesmo. A sua medicina, doutora Marisa, sempre foi uma medicina de campo mesmo, entre aspas, eu posso até dizer dessa forma, uma operária da medicina, de cuidar das crianças carentes, pobres, enfim, de se dedicar realmente à causa. Em algum momento, nessa sua trajetória, estando no Rio, no Piauí, em algum momento a senhora vacilou e falou, meu Deus, que dificuldade, acho que eu vou parar e não vou desistir. Houve momentos que a senhora duvidou diante das dificuldades de um estado tão carente como foi o nosso estado? Não, nem quando eu cheguei em Floriano, que, por exemplo, Scalp eu levei laringoscópio. Não tinha nada? Não tinha nada. Então, eu imaginar, como é que eu sei fazer essas coisas todas aqui no Rio de Janeiro, vou chegar em Floriano, o que é que eu vou fazer? O que é que adianta eu só saber e está aqui na minha cabeça? Eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu lembro, naquela época não se usava cloreto de potássio, cloreto de sódio, para fazer uma hidratação adequada. E aí eu comecei, por exemplo, botei a incubadora em Floriano para funcionar. Era uma senhora que já estava na 7ª
parto e não tinha nenhum filho vivo. Essa criança era prematura e eu descobri lá numa sala do Hospital Miguel Couto uma incubadora encaixotada. Aí eu desencaixotei, fui, o motor não funcionava, aí levei para o Frei Antônio ver o que era aquele Floriano. Um educador da cidade, né? Coloquei Italiano. essa incubadora e desde o dia que essa incubadora foi a primeira criança, foi essa daí, funcionou, nunca mais ela parou. Porque até disseram o povo, qual era a compreensão da população? É que tinha uma mulher lá no hospital que pegava os meninos pequenininhos e botava dentro de uma caixa de vidro e que o menino saía bonzinho e forte. Senhor Jesus. Eu soube que também lá não tinha a UTI, né, neonatal, não tinha nada disso. E bebês prematuros não tinham incubador e que a senhora teria chegado, não sei se é verdade, a senhora vai me confirmar, pegar essas caixinhas que a senhora está falando, colocar uma lâmpada para aquecer bebês prematuros, não tinha equipamento e que se salvou muitas pessoas com algumas iniciativas suas, assim, diante da precariedade do local. Por exemplo, até isso que você está falando foi o aparelho de fototerapia para criança que faz, recém-nascido, que faz a icterícia, que é necessário fazer. E então, não tinha o equipamento? Não tinha. E a senhora fez o quê? Nasceu uma criança, filha de uma pessoa lá de Floriano, e essa pessoa era um engenheiro agrônomo. Aí eu falei que a gente precisava de uma fototerapia, como era que a gente ia fazer. Ele disse, se a senhora sabe fazer, eu digo, não, mas eu posso lhe dizer como é. E aí nós sentamos, conversamos e fizemos a fototerapia e essa criança usou e as outras também. Com um abajurzinho para aquecer? Não, é uma fototerapia que tinha, parece que era 6 lâmpadas fosforescentes. Sim. E que a gente colocava e coloca nessa criança. Hoje a tecnologia já é avançada, é outra coisa, mas durante curou a icterícia de muitas crianças? Não, a icterícia da criança saiu e outras também usaram muito e essa fototerapia terminou vindo aqui para a maternidade Evangelina Rosa quando eu vim embora. Isso aí são coisas curiosas e ao mesmo tempo muito interessantes e que quando eu falei que a medicina mudou muito, está moderna, as coisas estão bem diferentes, para a prova são esses seus depoimentos, são casos curiosos, eu sei que tem muitos outros. E eu lhe convidei aqui justamente também uma homenagem ao seu trabalho, à sua dedicação. Sei que a classe médica conhece esse seu trabalho, a população em geral também, a senhora está sempre na televisão, colaborando com as campanhas de vacinação. Então, eu queria agradecer muito a senhora ter vindo aqui, da sua agenda muito corrida, ela acabou de sair de um compromisso, vai voltar para outro, porque realmente, doutora Marilis, são contribuições, inclusive eu vi outro dia um depoimento de uma senhora, ela dizendo, olha, as mães, os médicos, os bombeiros, essas atividades, né, que são muito dedicadas e árduas, e falo de mãe que não é atividade, mas é a questão do amor à causa, elas muitas vezes têm um trabalho que não é muito visto, a mãe que prega o botão da camisa da criança, o bombeiro que apaga incêndio, o médico que salva vidas. E ela disse, olha, mas é como as catedrais. Nós nunca sabemos quem edificou por completo as catedrais, mas são obras que permanecem de alguma forma e que dão sentido a muitas vidas e que colaboram, às vezes, com ou populações inteiras, comunidades inteiras ou com famílias. Então, seu trabalho é muito digno, edificante e merece todo o aplauso. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E eu vou fazer aqui o meu comercial. Claro. Por favor, nós estamos começando a vacina da poliomielite. É necessário vacinar todas as crianças nos próximos dias, porque a poliomielite está acontecendo em mais de 12 países no mundo. Que é a paralisia infantil, né? E como hoje, esse movimento de pessoas, de refugiados, com acampamentos com milhões de pessoas que não têm a mínima condição de vida, a paralisia infantil volta a ameaçar. Então, nós precisamos vacinar todas as nossas crianças de 6 meses a menor de 5 anos e completar a caderneta para aquele responsável que não que levou a criança no tempo hábil de vacinar. Nós vamos completar a caderneta. Por favor, procure uma sala de vacina do município de Teresina. Olha que maravilha, feito o convite para todo mundo, está dado o recado, vacinação infantil contra a poliomielite, que é a paralisia infantil e que as mães não podem esquecer. Doutora, obrigada e até a próxima. Esses dias, depois dos sucessivos aumentos no preço do combustível, houve uma queda que surpreendeu o mercado, agradou consumidores e, é claro, motivou corrida
aos postos de combustíveis da capital. A crise econômica e o reajuste nos impostos promovidos pelo governo federal no início do ano obrigaram postos de combustíveis de Teresina a comercializar o litro de gasolina próximo a R$ 3,00 nas últimas semanas. O consumidor teresinense tem aprovado a redução e o resultado são postos completamente lotados. Você está achando que está mais barata a gasolina? Com certeza, muito mais barata. Principalmente aditivada, né? Que é bem mais caro do que a comum, né? Está dando para economizar? Realmente é um pouco, porque as corridas, o povo estão pedindo que a gente abaixe mais um pouco. Aí tem que achar a gasolina mais baixa para poder dar certo, né? Neste posto, até mês passado, a gasolina custava R$ 3,18. Há cerca de 20 dias, o valor reduziu para R$ 3,07. A gasolina comum e aditivada. É porque os clientes estavam um pouco afastados, mas só que depois baixamos o preço, melhorou mais o crescimento. O gerente reforça que para atrair ainda mais o público, eles lançam mão de algumas estratégias. Tem um cafezinho, tem bombom que a gente oferece aos clientes, qualidade do produto, atendimento. Tudo isso para não perder a clientela. Para não perder a clientela. Mas segundo especialistas na área de economia, esses baixos valores têm prazo de validade para acabar. No final das contas, o consumidor não tem tanta vantagem assim. Mas a gente não sente de forma imediata uma queda tão importante assim nos preços, né? Os preços eles estão mais ou menos estáveis. Foi uma pequena retração aí do consumo em função dessa queda na atividade econômica, mas aí isso já faz uma diferença no bolso do consumidor. Então, o consumidor aproveitar, dificilmente ele vai tirar um bom proveito porque o combustível já está muito caro, né? O Piauí registrou crescimento na produção de grãos. Mais uma vez, a soja aparece no topo da lista, puxando aí os números da produção no nosso estado. Segundo os dados da Sempro, em parceria com o IBGE, o Piauí é o terceiro estado do Nordeste na produção de soja. A previsão de crescimento da produção agrícola do Piauí é de 18,68%. A estimativa de safra é equivalente a 3,27 milhões de toneladas, um novo recorde no nível da produção agrícola estadual. O milho e a soja, em conjunto, representam 93,8% da produção agrícola do estado. O Piauí é o terceiro do Nordeste na produção de soja, o segundo nordestino na produção de arroz, o terceiro na produção regional de milho e o quarto na produção regional de feijão. A soja confirma-se como a principal cultura na balança comercial externa do Piauí, com previsão de incremento de 20,97% em relação ao ano anterior. Este desempenho deve-se ao crescimento da produtividade na safra de 2014, uma expansão significativa de 14%. Por outro lado, a área plantada, segundo a estimativa do IBGE, teve crescimento somente de 6,15%, alcançando mais de 665 hectares no primeiro semestre de 2015. A expectativa dos produtores é de um crescimento ainda maior na área dedicada ao produto na próxima safra. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você vai ver um alerta sobre a umidade no nosso estado neste período do ano. E você vai ver também que o Piauí registrou aí números positivos em relação ao desemprego comparado ao resto do país. Antes dos comerciais, as notas de mercado do Gente Negócios. O Banco do Brasil passou a oferecer uma nova linha de crédito para financiar até 90% a compra da casa própria, nova ou usada, para imóveis de até R$ 400 mil em até 30 anos, com taxas de juros de 9% ao ano. A linha pró-cotista usa recursos do Programa Especial de Crédito Habitacional ao cotista do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Quem vai viajar para o exterior precisa fazer muita pesquisa sobre o preço do dólar. O Banco Central divulga mensalmente os locais onde podem ser encontrados com o valor mais em conta. Os números se referem ao valor efetivo total, que inclui a taxa de câmbio, as tarifas e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras.